A CNN, em outros tempos foi considerada um farol de confiança na indústria jornalística, viu sua reputação e influência diminuídas nos últimos anos. De denúncias de relatórios tendenciosos a uma falta de transparência em suas operações, a instituição outrora orgulhosa do seu trabalho, viu sua reputação diminuir. Como o mundo da mídia continua a mudar e a evoluir, a CNN precisa encontrar um novo caminho para recuperar seu antigo protagonismo. Um caminho meio difícil uma vez que a internet abriu os olhos para as grandes mídias que propagam o seu jornalismo com viés ideológico. A cada ano, torna-se cada vez mais difícil o caminho para a emissora, uma vez que o canal de notícias viu um declínio de 90% nos números de espectadores. Isso levou à demissão do diretor executivo da CNN, Jeff Zucker. E isso é mais que fato comprovado. Mídia, que se alia com o comunismo, está fadada ao fracasso. O que causou este dramático declínio no número de espectadores? Antes de tudo, o fracasso da CNN em acompanhar o panorama em constante mudança do consumo de notícias foi um fator importante. Como a indústria de notícias mudou para o modelo de assinatura, a CNN tentou lançar seu próprio serviço de assinatura, completo com um financiamento de $300 milhões. Infelizmente ou felizmente, o serviço atraiu apenas 10 mil assinantes, o que levou à sua rápida queda. A ascensão da mídia social também teve um grande impacto no declínio do número de espectadores da CNN. Com o surgimento de plataformas como Twitter e Instagram, os veículos de notícias tiveram que competir pela atenção dos telespectadores. Isso fez com que muitos telespectadores se afastassem dos meios de comunicações tradicionais e encontrassem suas notícias através das mídias sociais. Finalmente, a credibilidade geral da CNN tem sido posta em questão nos últimos anos. Com o surgimento de fontes alternativas na mídia, muitos telespectadores questionaram a integridade da cobertura jornalística da CNN, levando muitos a encarar a rede com desconfiança. As pessoas estão abrindo os olhos e tirando as suas próprias conclusões dos fatos. A notícia de que a CNN está vendo seus últimos dias é um golpe para muitos no setor, mas não é totalmente surpreendente, dadas as lutas recentes da empresa. Eu ouso a dizer que aqui, no Brasil, não vai durar muito tempo para fechar as portas. Resta ver o que o futuro reserva para o noticiário icônico. Mas, é claro que a CNN deve encontrar uma maneira de permanecer relevante no panorama da mídia de notícias em rápida mudança para que ela possa sobreviver. Foi então que Ted Turner começou sua jornada para se tornar um magnata da mídia. Ele fundou uma pequena estação em UHF em Atlanta, chamada WTCG, que acabou mudando seu nome para se tornar a icônica Cable News Network, ou CNN. Com esse lançamento, Ted Turner foi capaz de expandir seu alcance e eventualmente construiu uma rede de TV a cabo que se tornaria uma peça básica na indústria da mídia. Ao longo dos anos, a CNN cresceu em tamanho e alcance, e se tornou a fonte de notícias e informações para milhões de pessoas em todo o mundo. A rede tem visto sua parte de sucesso e tem uma forte reputação entre os telespectadores, mas infelizmente também tem sido, por vezes, o centro de controvérsia. Recentemente, a CNN tem sido criticada pelo tratamento de certas notícias e por sua falta de transparência. Um dos exemplos mais proeminentes disso foi a história de um adolescente que foi erroneamente acusado de fazer parte de um grupo de hackers que tinha como alvo websites de grandes empresas. A CNN foi um dos principais veículos de notícias para relatar a história, mas o adolescente acabou sendo ilibado de qualquer ato ilícito. Isso provocou um tumulto entre telespectadores e críticos que argumentaram que a CNN não usou de cautela suficiente ao relatar essa história. Esse incidente foi o primeiro de uma série de erros que acabariam levando à demissão de Ted Turner da companhia em 2013. Esse foi um duro golpe para a reputação da companhia e os colocou de volta no centro das atenções por todas as razões erradas. Desde então, a CNN tem trabalhado muito para reconstruir sua reputação e voltar à sua antiga glória. Eles implementaram mudanças em seu processo de relatório e têm sido mais transparentes com seus telespectadores. Vocês aí, concordam com a afirmação? Para mim, piorou muito em relação à transparência de notícias que contradiz com a realidade da sociedade em geral.
Eu não assisto, e nem indico a ninguém mais assistir uma emissora que a todo momento tentam passar uma imagem fora da realidade das pessoas no seu dia a dia. Eles também têm sido mais ativos em seus esforços para ser uma rede mais diversificada e inclusiva, algo que lhes faltou no passado. Os esforços da CNN para restaurar sua boa reputação têm sido notados pelos telespectadores, e eles têm visto um aumento constante em suas avaliações nos últimos anos. Acho que jornalismo de uma maneira em geral tem por obrigação ficarem isentos de qualquer lado dos fatos, sejam elas as notícias ruins ou boas. E as pessoas, quem deveriam ter o livre-arbítrio para julgar se o fato é verdadeiro ou não. Não precisamos de mídias para distorcerem os fatos. Precisamos de mídias sem viés políticos de qualquer lado. Eles não conseguem manter a cobertura das notícias e eventos imparciais e objetivas, algo que é essencial para que uma organização jornalística seja bem-sucedida. Embora a CNN possa ter tido um começo difícil, é evidente que a rede está indo em um caminho que dificilmente terão sucesso em sua credibilidade e reputação como antes. É um jornalismo que, se depender de mim, não faz a mínima falta. O legado de Ted Turner. Com sua base solidificada, agora era só expandir os negócios. Em vez de investir em um grande empreendimento, Ted optou por investir em várias estações de rádio pequenas. Uma delas era uma estação de TV a cabo de Atlanta. Mal sabia Ted que isso iria mudar sua vida para sempre. Um dos programas de baixo custo que a estação de Ted estava transmitindo era um noticiário de comédia das 3 da manhã. Sem concorrentes, o programa se tornou popular entre trabalhadores noturnos, estudantes e estranhos adormecidos. Ted logo percebeu o poder da ausência de competição. Com o sucesso do programa, Ted pôde investir em mais estações de rádio, assim como em outros projetos. Ele encontrou sucesso em todos os seus empreendimentos, mas nunca pôde esquecer o poder desse sucesso inesperado. Desde sua primeira experiência com a radiodifusão, Ted Turner tem sido apaixonado pelo poder da transmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele continua a investir em projetos de mídia e se tornou até mesmo um mentor de aspirantes a empresários. A experiência do Sr. Ted lhe ensinou a importância de seguir sua intuição e de ter fé em seus sonhos. Embora possa parecer um risco no início, correr um risco pode abrir a porta do sucesso. A viagem de Ted Turner prova que, com um pouco de ambição e de trabalho duro, qualquer um pode tornar realidade seus sonhos. Mas, por outro lado, a geração de conteúdos que indicam a tendência de viés ideológicos podem selar e acabar com uma carreira inteira, concordam? A história da ascensão meteórica de Ted Turner no mundo da televisão é um dos contos mais inspiradores de sucesso no mundo da mídia. De uma pequena estação de TV a cabo em Atlanta a um império multibilionário, a história de Turner é uma história de trabalho duro, determinação e visão. Em 1976, Turner comprou a pequena estação UHF em Atlanta, WTBS, e a renomeou WTCG. No ano seguinte, ele transmitiu seu primeiro programa, um jogo dos Atlanta Braves, e rapidamente atraiu uma audiência pequena, mas fiel. Turner já tinha sucesso, mas sua verdadeira mina de ouro viria 4 anos mais tarde quando a nova tecnologia de satélite lhe permitia transmitir não só para Atlanta, mas para todo o país. Dentro de 2 anos, o império de Turner havia crescido para 2 milhões de assinantes de cabo, e seu patrimônio líquido quebrou $100 milhões. Durante esse tempo, ele até comprou os 2 times de beisebol, a Atlanta Braves e os Atlanta Hawks. Mas Turner não se contentou a ficar apenas no descanso. Ele reconheceu que a tecnologia de satélite era a chave do seu sucesso, e iniciou conversações e negociações com seus colegas executivos da mídia. Em 1980, Turner lançou a Cable News Network, ou CNN, e ela rapidamente se tornou a primeira rede de notícias 24 horas nos Estados Unidos. Foi um sucesso imediato, e o império de Turner foi solidificado. Hoje, o império de Turner continua a crescer. Mas, com ressalvas. Ele lançou uma série de outras redes, inclusive a TBS, TNT, Cartoon Network e Turner Classic Movies.
Ele ainda é proprietário das 2 franquias esportivas de Atlanta, e seu patrimônio líquido cresceu para mais de 2 bilhões de dólares. A história de Ted Turner é uma história de verdadeiro sucesso e uma prova do poder da visão e da ambição. Com pouco tempo, Turner foi capaz de construir um império, e agora, todos os horários se ajustariam ao espetáculo com o Meteor Empire. Parecia uma ideia louca na época, mas o Ted sabia que tinha que fazê-lo. Quando o CEO decidiu pela primeira vez lançar a rede de notícias 24/7, esse tipo de coisa nunca havia sido feito antes, e não havia ninguém de quem copiar. Mas, com o sucesso de seu império em expansão, e com o sucesso do programa noticioso de comédia das 3 horas da manhã de Ted Turner, o CEO da CNN correu um grande risco de que esse projeto valeria a pena. O investimento inicial foi de uns espantosos 20 milhões de dólares, e isso não incluiu nem mesmo os custos de funcionamento da estação. Isso deixou outros executivos de radiodifusão curiosos, e eles começaram a duvidar se uma estação de notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, seria bem-sucedida, ou se as pessoas iriam assistir a ela. Todos os investidores estavam céticos de que um canal desses poderia ser lucrativo, mas o CEO tinha fé em suas ideias. Não há como negar que Ted Turner foi um gigante das redes de TV e rádios. Mas, de alguns tempos para cá, a qualidade dos serviços são notórias ao ponto de não assistir mais os seus jornais. Vocês acham que a rede de notícias CNN 24/7 é um enorme sucesso nos dias atuais? Eu tenho as minhas dúvidas. Porque as pessoas estão cada vez mais entendendo como funcionam as mídias de jornalismos. E cada vez mais estão deixando de ver conteúdos produzidos por essas emissoras de TV e rádio. Pessoas querem a verdade acima de tudo. No dia 1º de junho de 1980, a CNN foi transmitida pela primeira vez, e foi um sucesso imediato. No entanto, as questões para a CNN foram rapidamente aparentes. A primeira questão era o orçamento. Comparado com outros gigantes da mídia da época, tais como CBS, NBC e ABC, o financiamento da CNN era substancialmente menor, e eles estavam correndo com margens extremamente apertadas porque os investidores ainda acreditavam na sabedoria convencional da mídia impressa. Isso significava que a CNN era forçada a usar orçamentos menores e fazer sacrifícios a fim de se manter à tona. Além disso, a CNN enfrentou críticas imensas por seu conteúdo. A CNN frequentemente noticiou sobre eventos considerados controversos demais para a grande mídia, e isso fez com que alguns telespectadores pensassem 2 vezes sobre o papel da emissora CNN em trazer os fatos da maneira como eles são. Além disso, o ciclo de notícias 24 horas também foi visto como um acréscimo frívolo e desnecessário ao panorama jornalístico. Apesar dessas questões, a CNN persistiu e logo ganhou um segmento leal. Alguém acredita na força da CNN por aqui? Vocês acreditam que ela esteja dando lucros? Ou são o conjunto de serviços prestados, que os mantém ainda de pé que sustenta toda a empresa?